habituamos ao emprego ou o uso das vírgulas para separar ou isolar vocativo, o aposto, os termos coordenados e as orações adjetivas explicativas. Observe com atenção os três períodos apresentados. 25 de dezembro de 1599, crianças, marca a fundação de Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Observe que o termo crianças, observe que 25 de dezembro de 1599, embora marcando uma data, ele não tem função adverbial, ele tem função de sujeito. Então, observe que crianças é o vocativo e ele aparece intercalado. Vocativo sempre deve ser separado por vírgula. Se esse vocativo crianças viesse no início do período ou no final do período, se ele viesse no início do período, ele deveria ser separado com uma vírgula após. E se ele viesse no final, ele deveria vir separado por uma vírgula. Como ele veio intercalado, então duas vírgulas, muita atenção a este primeiro detalhe. Observe que a capital do Rio Grande do Norte, que é o outro termo destacado, ele tem a função de aposto, ele me dá um esclarecimento a respeito de Natal. Então, a capital do Rio Grande do Norte é aposto. Se ele viesse colocado em uma posição intercalada a algum termo, ele deveria ser separado com duas vírgulas. Neste caso, ele veio em posição final, então aposto sempre separado ou sempre isolado por vírgula. Como ele veio no final, então esse aposto ele deve ser separado por uma vírgula, observe ponto no final. Esse aposto deve ser separado por uma vírgula em relação ao termo do qual ele me dá uma explicação. Segundo período, neste bloco estudaremos conceitos. Neste bloco tem a função adverbial. A função do advérbio é lá para o final da oração ou final do período. Quando ele vem anteposto ao sujeito ou anteposto ao verbo, ele deve ser separado ou isolado por vírgula. Adjunto adverbial deslocado ou intercalado, ele deve ser separado ou isolado por vírgulas. Como ele não veio intercalado, então nós não colocaremos duas vírgulas, não há necessidade, claro, mas ele deve ser marcado, deve ser isolado com uma vírgula. Estudaremos conceitos relacionados à interpretação de textos, a gramática normativa e a redação. Observe que aqui nós temos uma enumeração, não é? Nós temos a presença de termos coordenados. Como que você percebe que eles estão coordenados? Observe que nós poderíamos haver dito relacionados à interpretação de textos e à gramática normativa e à redação. Então, estes termos relacionados, né, que estão relacionados, estão coordenados, tem separam palavras de mesma função sintática ou termos de mesma função sintática. Então, interpretação de textos, vírgula, gramática normativa, vírgula, redação, ponto. Então, termos dispostos, termos coordenados, sempre separados por vírgula. Já os candidatos que foram classificados devem comparecer para a entrega dos documentos. Observe que esse que ele pode ser substituído por um pronome relativo. Quando quer pronome relativo, ele inicia uma oração adjetiva. Então, muita atenção neste caso. Quando nós temos uma oração adjetiva, se essa oração adjetiva for explicativa, as vírgulas serão obrigatórias. Se ela não for explicativa, se ela for restritiva, não há vírgula. Então aqui nós teríamos duas possibilidades. Se nós dizemos que todos os candidatos foram classificados e que todos os candidatos devem comparecer para a entrega dos documentos, então nós teríamos uma oração adjetiva explicativa, então duas vírgulas separando, né, separando a oração adjetiva explicativa.
Se, na verdade, nós queremos dizer que somente os alunos que foram classificados devem comparecer para a entrega dos documentos, se eu quero dizer que somente os alunos, os candidatos que foram classificados, somente eles devem comparecer para a entrega dos documentos, então as vírgulas não são permitidas. Então, muita atenção quando você estiver diante de uma oração adjetiva. Se ela me indica um aspecto obrigatório, então ela é adjetiva explicativa, então vírgula antes do que e vírgula ao final da oração adjetiva explicativa. Se, entretanto, ela se refere apenas a uma parte, a uma parcela, a um grupo de candidatos, então, se eu quero dizer que somente os candidatos que foram classificados, somente eles devem comparecer para a entrega dos documentos, nós estaremos diante de uma oração adjetiva restritiva, não há emprego de vírgula. Muita atenção a este detalhe. Se você tem alguma dúvida em relação ao assunto, nos avise com rapidez, né? Nos avise com rapidez. Você não pode permitir que a banca derrube você